Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Atlantic Connection, mais uma parceria aqui do Jornal Econômico com a BMC News. Lembrando que a gente tem esse encontro marcado toda sexta-feira às 3 horas da tarde, então já deixa anotado aí, já se inscreva no nosso canal, já deixa o sininho alerta aí para poder você não perder nenhuma das nossas edições, desses papo aqui super interessante nessa conexão entre Brasil e Portugal, que aliás, hoje é um dos temas que a gente vai continuar discutindo bastante por aqui, é justamente o Brasil como uma ponte, aí, um apoio, aliás, Portugal como um apoio para o Brasil e nessa relação com a União Europeia. Mas para entender um pouco mais disso, eu não estou sozinha hoje, lá de Portugal apresentando junto comigo, eu tenho o Nuno Vinha. Muito bom estar aqui com você novamente, Nuno, muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao Atlantic Connection. Obrigado, Débora, mais uma vez pelo segundo programa. Hoje vamos discutir exatamente todas as questões ou diplomáticas ou de ligação económica e como Portugal pode ser de facto um pivô aqui na União Europeia para finalmente assinar esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Há muita contestação dos dois lados, como já vamos perceber de seguida, e connosco temos Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, que se junta a nós de Tbilisi, na Geórgia. Isto são as coisas do mundo global, como podemos calcular, estamos todos em lugares diferentes. E aqui em Portugal eu espero o Zé Manel Diogo, mais uma vez, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Não sei, eu acho que está em Portugal, mas de qualquer maneira, vamos a isso. Eu ia começar diretamente por isso. Há 20 anos que andamos a discutir isto, 20 anos depois, isto no final do ano passado, Portugal na União Europeia assinou um acordo com o Chile e já esse acordo deu muita confusão com os agricultores franceses, essencialmente, a protestarem muito com isso. Como é que estão estas questões recentes? Qual é o ponto de situação mais recente, Zé Manuel Diogo? Bem, hoje há uma manchete nos jornais. Bom dia, boa tarde a todos. Cumprimento a Débora, Marcos, Nuno. Hoje o primeiro-ministro, o premier português, diz que não há de haver nenhum quilo de carne produzido na União Europeia que nos impeça de assinar o acordo Mercosul. A carne e os franceses estão no meio da discórdia, como nós falávamos há pouco. O acordo foi assinado há 4 anos atrás, foi assinado de facto, mas agora é porque todos os parlamentos dos países da União Europeia o ratifiquem e ainda nenhum o fez. E, portanto, há uma questão que é importante, é que durante estes 4 anos coisas aconteceram, nomeadamente esse acordo com o Chile, que embora tenha alianças mais para a parte ASEAN do que precisamente para a parte do lado deste lado, ele não deixa de ser sintomático das dificuldades que vão ser encontradas na ratificação do acordo. Agora, há uma coisa que, no meu entender, ela é muito importante. Existe politicamente terreno fértil para se poder fazer, porque se Bolsonaro assinou o acordo, ele também fez todo o possível para que ele não entrasse em vigor, quer politicamente, quer até do ponto de vista da narrativa dele para com os países estrangeiros e para com a União Europeia, política a mesma, mas estando o presidente Lula no poder, sendo um internacionalista, seja o que isso quer dizer, e a Europa com as dificuldades que tem hoje que não teve antes, não é? A Europa tem uma guerra à porta, tem uma série de problemas de logística, de cadeias alimentares, de energia, e o Brasil, sobretudo o Brasil, que o Brasil sozinho vale tanto quanto o resto da América Latina, ou o resto do Mercosul, dos que entram no acordo. Existe esta possibilidade de se criar um eixo, pela primeira vez, um eixo sul-norte, onde eu acho que isto é muito importante, onde o sul se senta à mesa de igualdade. Isso não acontecia antes, há mais necessidade, e havendo vontade e até capacidade tecnológica e até já mais evolução que para falar, eu penso que com o
que o Brasil para puxar o resto dos países da América do Sul. E com o soft power de Portugal, e aí nunca é de desmerecer isso. Portugal é um país pequeno, mas um país que tradicionalmente conhecido por conseguir encontrar soluções de negociação poderosas. Isso vê-se até nos teatros de guerra, onde Portugal é chamado como pequenas forças militares, mas que têm papéis muito importantes nisso, na gestão da comunicação, na gestão da possibilidade dos acordos. É uma nova era, a cúpula Portugal-Brasil está aí, há movimentações políticas muito intensas do Brasil na Europa durante o mês de abril, portanto muita coisa vai ser feita com a Inglaterra, com a França, com a Itália, e uma coisa muito importante, nós podemos ver nas notícias, o resto do mundo não está parado. Ontem a China faz um acordo com a Arábia Saudita e com o Irão, ou seja, o mundo está em ebulição, é preciso que este eixo norte-sul, e eu termino por aqui esta primeira parte, este eixo Europa-América do Sul, pode efetivamente ser importante, tão importante, quer para a América do Sul como para a Europa, e ao ser assim, importante para o mundo. Uhum. Bom, eu quero já trazer o professor Marcos Vinícius para esse papo, eu já quero entrar um pouco, assim, numa parte de esclarecimento, professor Marcos Vinícius, assim, para a gente tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo, para quem porventura não esteja acompanhando, afinal de contas são 20 anos, mais de 20 anos aí de negociações, do que exatamente se trata esse acordo, qual seria o lado benéfico, né, os benefícios e também malefícios para os dois lados, né? Como que se dará isso na prática e por que tem levado tanto tempo assim, ter se arrastado há tanto tempo esse acordo que agora parece estar mais perto do que longe, eu espero? Olha, Débora, o histórico todo do processo de criação da União Europeia é baseado na ideia de você ter aí uma facilidade no acesso aos mercados. E para fazer isso você reduz tributação, você elimina a tributação quando necessário, você facilita a movimentação de bens e pessoas, e você cria aí uma série de mecanismos para que haja mecanismos para incrementar o comércio. Então, o objetivo de um acordo comercial é sempre o incremento do comércio entre as partes. E criando-se ali uma possibilidade, você tem um acordo geral, que é um acordo multilateral, que é o acordo da Organização Mundial de Comércio, e você admite que haja dentro desse acordo exceções para que haja nessas exceções uns tratamentos diferenciados com relação à importação de bens, esse tipo de coisa. O Brasil, ao observar a União Europeia, também quis reproduzir isso, criando o Mercosul, sem ter, de fato, feito a lição de casa como os europeus fizeram, justamente para criar instituições. Não é? Então, o Mercosul é uma versão capenga de um mercado comum que nunca conseguiu, aí, de fato, avançar, além de criar um quadro institucional que, às vezes, cria problemas para nós, tanto para o Brasil como para a Argentina, até mesmo para o Uruguai, que você vê que, recentemente, o próprio Uruguai queria negociar e pretende negociar um acordo direto com a China, fora do Mercosul, porque entende que a organização não lhe ajuda. Mas, nesse sentido, esta negociação entre a União Europeia e Mercosul já vem se arrastando há muitos anos. Agora, você tem que entender, né, Débora, quais são o que cada um traz para a mesa. E, obviamente, que quando eu comparo o comércio entre Brasil e Europa, a diferença daquilo que o Brasil produz e daquilo que ele importa da Europa é substancialmente diferente. O Brasil tem uma competitividade na questão agrícola. A questão agrícola na Europa, ela tem uma natureza de segurança também, porque afinal foram países que enfrentaram guerras e ninguém quer terceirizar a sua agricultura num momento complexo. E tem outra coisa também, né, Débora? No Brasil, a gente fez tomamos algumas medidas que são contrárias àquilo que você vê praticado na Europa. Eu estive na França na semana passada e você vê muito essa questão que eles chamam da fazenda à mesa,
de um alimento mais orgânico. E o Brasil tem optado aí por seguir um pouco do modelo norte-americano com relação àquilo que ele faz de alteração de genética dos grãos, uma série de coisas. Então você tem talvez uma incompatibilidade entre aquilo que o Brasil produz e aquilo que o consumidor europeu pretende consumir. Não é? Isso é muito claro. E um dos países que mais se opõe e tem aí uma posição meio ferrenha nessas coisas é a França, porque tem uma parte da população que se dedica à questão agrícola e que vê ali na manutenção da sua forma de agir, de produzir, de viver, um estilo de vida que até interessa para o governo manter. Então, o grande desafio sempre do Brasil nesse sentido tem sido de que aquilo que ele produz muitas vezes é incompatível ou inconsistente com aquilo que o mercado europeu, particularmente alguns países, precisa ou deseja comprar. E isso é que gera sempre essa discordância entre os dois lados do Atlântico. Agora, obviamente, que é uma questão de opção, não é? Eu sempre digo que, por exemplo, o Brasil tem ganhos muito mais exponenciais numa relação com a China, economicamente falando, até mesmo na exportação de produtos agrícolas, do que teria com a Europa. Então, o Brasil, às vezes, precisa saber utilizar esta moeda se quiser que haja aí uma mudança no sentido de alterar um pouco da balança entre os dois polos. E não podemos esquecer também, né, Débora, que os países europeus também têm os seus acordos com as antigas colônias africanas e muitas delas passam pela questão agrícola. Então você vê que existem outras áreas que fazem parte dessa complexa equação e obviamente que essa negociação se arrasta há anos e a gente quando acha que está desenvolvendo, está avançando um pouco mais, aí algum dos lados fala alguma coisa ou toma uma postura equivocada e aí nós damos uma atrasada no relógio da negociação. Inclusive, a gente veio a trazer, desculpa, não, deixa eu só trazer uma questão aqui para levantar aqui com o Zé Manuel também, porque conversávamos, né, já entre nós aqui nos bastidores, sobre justamente essa recuperação da relação entre Portugal e o Brasil, com a mudança de governo aqui no caso brasileiro. A gente teve recentemente um novo embaixador português chegando aqui no Brasil e ele já chega falando que somos porta-vozes do Brasil na União Europeia, né, foi o que o próprio novo embaixador aqui, o Luiz Faro Ramos, ele trouxe aqui já muito claramente, lembrando que a gente tem Portugal aí como presidente até agora meados do ano, né, do bloco. Então, tendo esse posicionamento de Portugal, essa visão inclusive que traz aí o novo embaixador português aqui, né, no Brasil, eu queria poder falar um pouco com vocês dois, no caso aí pode começar o Zé Manuel. Como que você vê essa relação de Portugal e Brasil e Portugal servindo de apoio para o Brasil nesse acordo, para poder chegar nessa comunicação com a União Europeia? É um ponto, é um diferencial? Talvez isso ajude a destravar, quem sabe, esse acordo? Eu primeiro ia fazer só um comentário pequenininho naquilo que o Marcos Vinícius falou. É assim, se ele não tivesse interesse para ninguém, ele não tinha chegado nesse ponto. Essa é a primeira coisa. E claro que a gente sempre agita um fantasma e, obviamente, o status quo é um valor certo. Então, a gente não Agora, aquilo que você pergunta, Débora, eu olho para o problema para Portugal é como copo meio cheio, meio vazio, não é? O Gilmar Mendes outro dia falava numa conversa que a gente teve que que o Brasil tinha sido a maior criação de Portugal, sem nenhuma outra valoração que essa, né? Que é realmente um player mundial. E claro que Portugal sabe da sua proximidade ao Brasil. Portugal sabe do valor que o Brasil, se fizer aquelas transformações que o Marcos aponta, de se adequar em termos de políticas ambientais, em termos de segurança também alimentar, em termos de produzir mais próximo à Europa, que é um mercado um pouquinho mais sofisticado do que o chinês, né? É mais fácil exportar para a China, mas aí
o Brasil tem um caminho aqui. E para Portugal e para o embaixador Ramos, ele falou isso na primeira entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, quando chegou, já foi há 2 anos, o tempo passa rápido, já passaram 2 anos, e toda a diplomacia portuguesa, quer seja cultural, quer seja econômica, ela aponta nesse sentido, no fortalecimento da sua relação com o seu país irmão gigante e tentando com soft power e até com a presença massiva de brasileiros em Portugal, é uma coisa única até hoje, pelo menos com essa dimensão, isso nunca aconteceu dessa forma, existindo algo como entre 500 e 700 mil brasileiros legalizados vivendo em Portugal, que é uma coisa que tem expressão em termos populacional em Portugal. Então Portugal pensa nisso. Sim, o que for bom para o Brasil, o que eu puder fazer bem para o Brasil, é bom para os imigrantes brasileiros que eu tenho e que eu preciso em Portugal, é uma questão de política demográfica, externa, estratégica de Portugal. Portugal não tem jeito. Se Portugal tem uma curva, a gente sempre repete isso, mas é importante, Portugal tem uma curva demográfica catastrófica. Sem gente, Portugal vai perder 2 milhões de habitantes em 30 anos e metade da sua população em 70. Então, isso é trágico e precisa ser resolvido. Então, onde é que isso se resolve? Fácil com quem fala português. Até porque Portugal não tem capacidade de atrair imigrantes de outra natureza, porque por questões... e bem, em algum caso com sorte, né? Porque Portugal não tem o problema que teve a França islâmica, das colônias de África, não tem o problema da imigração turca, não tem problemas de questões culturais e religiosas, às vezes difíceis de gerir, tanto pelaquilo que elas são, como pela alergia ou pela reação que elas provocam nas suas próprias populações. E Portugal é, por isso, um país totalmente pacífico. Essa é uma das grandes vantagens de Portugal, a segurança, e isso é um país pacífico porque não tem nenhuma tensão de gênero algum, nem religiosa, nem social, nem... E então, tudo isso é uma espécie de coquetel perfeito para que Portugal queira se mostrar ao Brasil e a uma nova classe de empresários brasileiros que acha que o Brasil só já não chega e que faz sentido se olhar para a Europa, mesmo que não seja o melhor caminho, nem o mais óbvio, e que é um lugar mais sofisticado, muita gente já estudou aqui, todas essas políticas, até políticas de cidadania, essa cidadania da língua, essa que faz com que entrou ontem em vigor aqui em Portugal uma autorização de residência automática para quem já estivesse morando aqui, que afeta 150 mil estrangeiros, se estima desses 120 mil serem brasileiros. Então, isso tudo faz, tenha quase como política, será mais importante para a Europa, para a África e para o Brasil, se fizer dessa a sua luta. Então o Brasil tem um aliado forte aí. Uma pequena coisa, há pouco o professor Marcos Vinícius disse que os europeus fizeram o seu trabalho de casa na questão do mercado único. É verdade, sim, fizeram um conceito que é as economias menos evoluídas fornecem mercado e as economias mais evoluídas fornecem ajuda em forma de apoios comunitários para que esses países consigam melhorar a sua economia. O que aconteceu nesse caso, em alguns casos, é que as economias que mais contribuem positivamente para o orçamento do Estado, ou seja, que não vão buscar, que vão fornecer, que é o caso da França, é o caso da Finlândia, é o caso da Alemanha, é o caso de outras, obviamente tem um ascendente na altura de fazer pedidos, e a França é um dos países que tem um ascendente na altura de fazer pedidos no que diz respeito, por exemplo, à proteção do seu setor agrícola, que foi uma das coisas que ao longo de décadas funcionou. O que é que diz os agricultores franceses? Dizem que a regulação, os regulamentos sobre aquilo que é a sua produção na Europa é muito apertada, mas que estamos a fazer acordos com países cujos produtores, como o professor Marcos Vinícius dizia, têm regulamentos muito menos apertados do que aqueles que são exigidos aos agricultores europeus. E eu gostaria de ouvir a sua opinião nisso também, depois de falar sobre aquela pergunta inicial da Débora, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso também.
Perfeito. Então, vamos começar pela última e depois a gente volta para a questão da Débora. A gente sabe que quanto mais desenvolvido o mercado, mais regulado ele tende a ser. Não é? Isso é um fator normal que acontece porque, inclusive, um dos grandes problemas que o capitalismo enfrenta é que a regulamentação, em muitas situações, ela favorece aqueles que têm capacidade econômica para assumir essa regulamentação e conseguem cumprir com essa regulamentação. E nós sabemos também que o consumidor europeu, em razão do fato de a Europa ser um continente de classe média alta, não é, nesse sentido todo, ele tem aí, ao longo da história, desenvolvido algumas características que são peculiares e que não são necessariamente aquelas que são aplicadas no mundo inteiro. Isso não significa, não é, e é importante até de a gente enfatizar, que ele também se tem atingido um nível de perfeição nesta regulamentação, até porque aqui e ali sempre tem alguns que tentam dar ali cometer uma falcatrua ou não cumprir exatamente com os requisitos estabelecidos. É só a gente recordar do que aconteceu com a vaca louca no Reino Unido e de toda a regulamentação que veio por causa disso, e que a gente vê que mesmo o mercado sendo sofisticado, muitas vezes se encontra aí alternativas para não ser tão pristina zonas cinzentas para aproveitar, claro, obviamente. É verdade. Então esse é um desafio aí que os europeus também enfrentam, mas na questão agrícola francesa, a organicidade dos produtos faz parte, né, daquilo que hoje em dia você entende até mesmo como culinária francesa. Veja, Débora, eu até fiquei surpreso aqui, eu queria fazer um comentário que eu achei sensacional isso. Eu fui estava no hotel, né, na França, em Toulouse, e aí na parte da manhã eles servem lá o café da manhã e frutas. E as frutas com machucado. Sabe aquela maçã com aquele amarelo de estragado que no Brasil jamais seria vendido ou colocado à disposição? Aqui fazia parte do conceito de que não, isso é um produto mais orgânico, mais saudável, esse tipo de coisa. Então você vê que aí vai variando, né, também essa questão. Então, a complexidade da regulamentação do mercado é que faz com que, às vezes, os países em desenvolvimento tenham a capacidade de fornecer ou não produto para esses mercados, e é essa a questão aí que o Brasil precisa se adaptar. Claro, e aqui não é que eu esteja falando, mas claro que tudo tem que passar por uma avaliação de custo, benefício e lucratividade. Se é muito caro você cumprir com a regra, você vai buscar outros mercados que aceitam aquilo que você tem. Então, acho que essa é uma moeda importante para você ter muito claro sempre, né? Às vezes a regulamentação é muito cara e aquilo que você vai gastar é tão caro, é tão elevado que não vale a pena você, de fato, fornecer para aquele mercado. Então, são questões que precisam ser muito bem racionalizadas do ponto de vista econômico e menos de paixão por determinadas situações ou determinados lugares. Então, esse é um aspecto aqui fundamental. Agora, outro dia eu ouvi uma situação, voltando à sua pergunta, Débora, com relação ao relacionamento Brasil e Portugal, que são países irmãos, né? Mas eu ouvi um comediante dizendo que são países irmãos, mas de pais divorciados. Né? E cada um. Tem sentido. E cada um. Quem é que tem custódia das crianças, não é? Quer dizer, é uma situação. Não, mas no passado podia ser assim. No presente, filhos de pais divorciados se dão melhor do que filhos de pais do mesmo casado. Pois é, mas nós ainda estamos no passado, né? Essa história. Essa é uma questão importante, até porque levanta isso, né? Porque o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, com a relação com o Reino Unido, que os britânicos acham que tem um relacionamento especial com os Estados Unidos, mas no fim da conta os britânicos nada mais são do que um grande porta-aviões para os Estados Unidos, localizado no continente europeu. Mas quando a gente olha, o Brasil e Portugal poderiam se aproximar muito mais com relação àquilo que poderiam fazer em conjunto. O problema é que, infelizmente, na história brasileira, nós passamos aí, em razão dos períodos militares, do período nosso republicano ao longo dessa história, por uma difamação
da própria história de Portugal, da história brasileira e do relacionamento bilateral entre os dois países. Mas é isso que está mudando, Marcos. Eu sinto isso nos últimos 20 anos, até pela... como eu moro cá e moro lá, desculpa te interromper, mas eu acho que isso é importante, porque eu sempre senti isso. Portugal fez isso. Os países novos fazem isso os países velhos fazem isso dos países novos. A gente sempre conta piada de inimigo longínquo, de quem a gente se separou, faz parte, né? Agora, eu vivia sempre escutando crítica, o meu ouro, onde é que está o meu... Tudo aquilo que as ditaduras contam e ajudam a colocar até nos livros de história, até reinventando um pouco da história. Mas nos últimos 10 anos, eu tenho sentido em São Paulo, no Rio, na Bahia, mas em São Paulo, que é bem de matriz italiana e pouco portuguesa, menos portuguesa que outros estados, uma diferença que é palpável. E essa diferença, para não ficar no campo de eu acho que, em 2018 nós falamos com a Folha de São Paulo e contratamos um estudo daqueles com margem de erro muito pequena, para tentar perceber a mudança, se havia uma mudança de percepção da imagem de Portugal no Brasil. E claro que os Estados Unidos vindo na frente, mas eu depois posso partilhar com vocês o estudo, ele está datado, mas é 2019, né? Mas é muito recente, e vale muito a pena olhar para ele, porque ele fala que entre renda alta e os mais jovens, o primeiro país para onde os 60% da população brasileira, tendencialmente imigrante, era Portugal. E com uma distância curta. E outra coisa muito importante, essa talvez mais sonora, que é 4% apenas indicavam o passado colonial como um assunto. Ou seja, já não era mais um assunto. Claro que a ditadura contou piada de Portugal, tem piada de Portugal, eu sofro piada de Portugal quando estou no Brasil. Então isso faz parte, mas há uma... Por amor de Deus. Não, piada o contrário não existe, o contrário não existe. Sobre minorias, né? A piada é sempre sobre a minoria. Não tem nenhuma minoria que conta piada sobre maioria, isso é ao contrário. Mas isso está mudando. E eu sou também, faz 4 anos, diretor de uma das mais antigas organizações que há em Lisboa. Ela é pequena, mas é muito antiga, tem 75 anos, 74, que é a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira aqui em Lisboa. E a experiência dos últimos 10 anos do que é o desafio, o pedido que é feito para a gente, primeiro baseado na segurança, claro, depois no monoglotismo da maior parte da população, e então tem gente que descobre, tem um pedaço da Europa que fala português, e isso, por conta daquilo que você fala, da ditadura e das piadas, a elite descobriu muito tardiamente. E chegou aqui e teve uma epifania. E depois vem quando um gosta, o outro gosta, tem aquela coisa muito típica da elite brasileira, que é eles funcionam em pequenas manadas chiques. E então você vê isso aqui em Portugal agora. E isso depois se arrasta às classes sociais que estão à volta, e por isso você tem números que são desconcertantes. E andando na rua em Portugal, você entende que é desconcertante o número de brasileiros que vive, tem atividade econômica, trouxe as famílias aqui, e que vem não só do Brasil, mas da Europa. Tem muita gente que veio da Inglaterra quando terminou o Brexit. Estamos falando de gente do mercado financeiro, investidores, que estão investindo na agricultura, e não é só por poesia, né? O Menin comprou uma quinta no Douro, mas não é... Tá claro que tem o vinho com o nome dele, tudo isso, mas ele está montando, está olhando o negócio do lítio, está olhando coisas que são importantes, como hoje falava ainda o Antônio Costa. Portugal tem as segundas maiores reservas de lítio da Europa, um lítio muito enriquecido, um mineral bom, mas que fica num lugar que o acesso ao mar para exportação fica por Espanha. Então, se a Espanha não vai dar para resolver sem poluir metade de Portugal para chegar no porto de Leixões. Mas até aí o capital brasileiro
investidores brasileiros estão olhando para isso. Então, não é só eu interrompi a tua fala e agora fiquei falando aqui sem parar. Você me interrompa, por favor, porque eu sou... Não. Eu aprendi com os europeus que eu tenho que ficar quieto enquanto eu ouço. Antes de toda a gente concluir esse papo, eu preciso ir para um rápido intervalinho comercial. Então, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua aqui com o Zé Manuel, com o professor Marcos Vinícius, debatendo um pouco sobre essa relação aí Brasil e Portugal e sobre a importância de Portugal como interlocutor do Brasil na União Europeia e no andamento desse acordo com o Mercosul. Então, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua o nosso papo por aqui. Até já. Estamos de volta com o Atlantic Connection, essa parceria da BMC News com o Jornal Econômico de Portugal. Hoje aqui comigo o professor Marcos Vinícius, Zé Manuel. A gente está falando um pouco mais sobre essa importância nesse posicionamento de Portugal entre Brasil e a União Europeia. Aliás, Portugal, como eu falava aqui no bloco anterior, que está como presidente ali do bloco da União Europeia até meados do ano. E eu quero entender, claro, ainda que a gente traga aqui para a mesa, a importância dessa posição de Portugal como um fator positivo para conseguir destravar um pouco mais essa relação, que aliás, até eu acho que eu preciso comentar isso com vocês. Eu estava vendo uma notícia recente, que saiu inclusive ontem, que empresários alemães defendem a implementação rápida desse acordo União Europeia e Mercosul, é capa inclusive de algum dos principais jornais aqui do Brasil. Isso já tem, pelo menos para a Alemanha, indo bem, mas para a França, como a gente falava, travava um pouco. E Zé Manuel, você estava falando também um pouco sobre essa evolução aí de relação entre os países. Mas agora eu vou deixar o Marcos continuar, porque eu peguei a fala dele antes, e ele viu. Eu agora, como um bom europeu, vou dar a palavra para você de novo. Tá certo. Não, mas olha só, o que eu estava comentando antes, Débora, é que eu acho que ao longo da história a gente perpetuou algumas imagens equivocadas. Uma delas foi aquela história de que o Brasil era... Porque muito tem a ver com o coitadismo brasileiro. O Brasil era uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos eram de povoamento, sendo que a gente ignora toda a história de que os Estados Unidos também tiveram a mesma origem no seu processo de colonização e não havia nenhuma mudança ali no modelo espanhol que foi adotado. Mas o que aconteceu ao longo da história é que nós fomos criando essas imagens que foram negativas. E o Brasil precisava descobrir Portugal. E passou a descobrir Portugal na década de 80 de uma forma inusitada. Eu morei em Portugal algumas vezes e eu me lembro exatamente na década de 80 em que o Brasil descobre Portugal justamente pela questão migratória em razão do péssimo governo Sarney que nós tivemos, e aí a gente viu que foi a primeira leva de brasileiros, e obviamente que Portugal sempre vai ser o primeiro lugar, porque o brasileiro não fala inglês. O brasileiro não fala espanhol, o brasileiro, na sua média, não fala outros idiomas, e é natural que ele queira ir a Portugal como porta de entrada da Europa, muitas vezes achando que a partir dali ele vai para outros lugares. E aí se dá com as barreiras inerentes aos outros países da União Europeia. Então essa é a primeira grande grupo de brasileiros que migra para Portugal. Depois nós vamos ter agora esta segunda onda que inicia aí durante o governo Dilma, justamente novamente por causa da questão da insegurança, por causa da situação econômica do Brasil e uma mudança no aspecto do migrante nesse momento, que é um migrante de classe média alta, e vai também pensando em Portugal como lugar para investimentos. A grande questão é que Portugal sempre poderia e pode servir como uma porta de entrada do Brasil na Europa, mas também na questão empresarial. Eu acho que eu sempre acho que o empresário brasileiro ele é muito tímido no sentido de comprar aquilo que os chineses fazem muito bem de controle vertical de determinadas coisas. Por exemplo, eu sempre fico chocado que uma das maiores empresas alemãs, as maiores empresas de café do mundo são alemãs. Por que o Brasil não entra via Portugal e começa a comprar algumas dessas empresas
para justamente ter o controle do mercado global em algumas coisas. Então, existe uma timidez do empresariado brasileiro. A gente nota que isso talvez esteja mudando aqui e ali. Eu me lembro que o primeiro supermercado português era o Pão de Açúcar, não podemos esquecer disso. Eu me lembro de ter visto esse processo. O Abílio, né? Foi o Abílio que trouxe para cá. O Abílio, né? Eu me lembro claramente disso. Então, o Brasil pode, em alguns momentos, dar um salto aí qualitativo na questão do próprio capitalismo português e utilizar como plataforma de entrada para outros mercados europeus dentro da dinâmica europeia que Portugal conhece bem. Agora, não podemos estar adstritos a Portugal justamente por causa do tamanho do mercado e também da situação, às vezes, que o país enfrenta. Mas, veja, eu não diria nem só Portugal, com os olhos voltados para a Europa, mas também para a África, não é? Angola, Moçambique, coisas que o Brasil desconhece, Débora. O Brasil desconhece esses mercados que são importantes e que a gente deveria olhar aí com uma perspectiva mais aprofundada. Então, no meu ponto de vista, é isso. O Brasil tem que usar Portugal como plataforma para entrada no mercado europeu, não para vender produtos, mas até mesmo para consolidar empresas, para comprar empresas no restante do mercado e utilizar Portugal justamente como seu instrumento importante ali para obter ali algum tipo de benefício a partir daquilo que é oferecido pela União Europeia. Então, essa é a minha humilde perspectiva nesse sentido, achando que nós deveríamos pensar melhor aí no relacionamento. Agora, por favor, Zé Manuel, pode falar. Eu ia só concluir falando outra coisa, que é assim, Portugal é, claro, um mercado exíguo, mas para grandes empresários brasileiros ele é realmente um mercado quase experimentalista, né, que é muito pequeno. Agora, tem muitas verticais de negócio, nomeadamente, eu estou pensando dois negócios de repente que vão ser importantes e que tem que ver com a capacidade de acesso que Portugal tem a financiamento da União Europeia. Portugal tem uma execução do dinheiro que a União Europeia disponibiliza para o país luso muito pequena. Ou seja, Portugal, o último quadro comunitário de apoio, que ficou conhecido por Portugal 2020, Portugal executou uns 38% desse orçamento. Significa que muito desse financiamento ele ficou por utilizar. E grande parte dele ficou por utilizar por uma questão simples. Claro que falta de planejamento é também uma questão, mas outra foi pela a falta da contrapartida, da participação lusa nesses investimentos. Eu estou olhando dois, que é o trem de alta velocidade, que em Portugal não está feito, e um melhoramento genérico dos portos portugueses. Portugal só tem um porto de águas profundas e construindo outro isso podia ser interessante. E ainda o novo aeroporto de Lisboa que teima em não sair do papel. E esses são investimentos, são projetos de investimento massivo, de muitos milhões, bilhões talvez, e que haver empresários brasileiros que encontram um regime jurídico muito interessante para brasileiros e para estrangeiros, genericamente, em Portugal. Logo que haja uma perspectiva cultural de semiótica de negócios, essa tal capacidade de verticalizar que o Marcos Vinícius falava, que essa mudança de poder olhar para Portugal como um laboratório que depois permite o acesso ao mercado gigante, essas oportunidades estão aí e com coisas muito práticas. E mais, o Portugal tem legislado nesse sentido, não é? Os políticos portugueses, a política portuguesa, ela tem criado essas facilidades em todas as classes, desde o trabalho mais desqualificado, com esse visto de procura de trabalho, né? Esse visto que Portugal criou de 1 ano para permitir que alguém venha procurar trabalho aqui,
e sem ter que fazer prova de ter fundos, de ter sustento, de não precisar de seguro, né? Todas essas coisas que normalmente um visto pede. E, por outro lado, ao mesmo tempo, essa criação de uma coisa que é preciso olhar, se o atual governo brasileiro taxar efetivamente o capital que estiver em offshores, em mercados offshore no estrangeiro, em Malta, sobretudo, tem muita gente já, grandes escritórios de advogados brasileiros, olhando para Portugal como um lugar para sediar essas sociedades gestoras de fundos. E essa é outra, mais do silêncio, uma coisa mais que vale a pena olhar. Eu estou olhando a cara do Marcos, assim, o que é que o José Diogo está falando, mas isso é uma coisa que vale muito olhar com atenção, porque Portugal... Isso são as coisas que a gente pode fazer. Posso só comentar uma coisa rápida, por favor. Débora? Por favor, claro. Eu acho que tem duas coisas aqui importantes que eu enfatizaria sempre. O Brasil é um gigante que se comporta como um anão diplomático, né? sempre joga abaixo da cintura. E Portugal, que teria tudo para ser um anão diplomático, funciona e atua como um gigante dentro da União Europeia, globalmente falando. Se você pensar que o secretário-geral das Nações Unidas é português, o ex-presidente da Comissão, Barroso, era português, o serviço diplomático da União Europeia, a maior parte dele português em todos os lugares que você pode imaginar, em altíssimas posições dentro da União Europeia. E o Brasil deveria usar isso como lobby dentro da União Europeia, uma série de coisas, e nós não usamos. Então eu acho que a gente precisava aprender, eu sempre falo, né? Uma vez eu cheguei para o embaixador português e falei, olha, embaixador, o senhor assume a diplomacia aqui neste país e a gente esquece que 1822 aconteceu e voltamos ao normal por causa da qualificação. Então eu acho que o Brasil persiste neste erro de se comportar como anão diplomático quando poderia aprender muito da diplomacia portuguesa como lidar em determinadas situações. E uma delas, obviamente, a saber atuar dentro do cenário europeu. Bom, professor Marcos Vinícius e também Zé Manuel, eu vou querer continuar, vou combinar aqui com vocês para que a gente continue esse papo. Acho que tem muita coisa para a gente falar ainda sobre isso, tem muito chão ainda para poder se correr, para poder realmente chegar a esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Eu acho que tem muitos outros pontos que a gente precisa abordar sobre isso. Eu proponho que a gente faça, né, uma segunda parte desse papo aqui, mas eu preciso hoje encerrar o nosso Atlantic Connection, o nosso encontro semanal. Fique então para a próxima semana para poder a gente continuar esse papo que ainda tem muito a ser discutido e tem muitos pontos aí relevantes, tanto para um lado como para o outro, mas desde já eu agradeço muito a participação de vocês aqui, conto com a presença de vocês também na continuação desse nosso papo aqui no Atlantic Connection. Valeu. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Então. Aí em Tbilisi, depois a gente se encontra de hoje a uma semana, então. Um abraço. É isso. Combinadíssimo. Tchau, tchau, professor. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse nosso encontro no Atlantic Connection é toda sexta-feira, às 3 da tarde. Já se inscreva aqui no nosso canal da BMC News. Também se assine a plataforma de áudio preferida da sua preferência para não perder nenhum podcast aqui da BMC News. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.